Olá, queridos, graça e paz. Milagrosamente, a morte foi vencida. João 11, a ressurreição de Jesus Cristo. Um dia, a morte entrou no mundo pela desobediência de um homem só. Esse foi o castigo pelo pecado original, a morte. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e que por isso estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Isso quer dizer que nós já nascemos pecadores e a nossa sentença já estava dada, a morte. Mas Paulo também fala que, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia! Tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. O Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Em Mateus 28 conta a história da ressurreição de Jesus. E lá lemos que Jesus ressuscitou, como ele mesmo já tinha dito. E junto com ele, nós, que estávamos sentenciados à morte eterna, também ressuscitamos. Paulo disse que, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem só. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Queridos irmãos, não podemos nos esquecer que o que merecemos é a morte, e morte eterna. Ou seja, o inferno, junto com o diabo e seus demônios, para toda a eternidade. Mas aprove a Deus. Quis Deus nos salvar dessa desgraça. E Jesus veio ao mundo, viveu e morreu por nós. Morreu sem ter culpa alguma, mas ele ressuscitou. Milagrosamente, a morte foi vencida. E é por isso que hoje temos a alegria de poder viver para sempre, viver na glória, com Jesus e todos os santos de todas as épocas. E vida eterna é para hoje, é para já. Viva a vida eterna agora, já. Para encerrar, Paulo, falando aos Romanos, diz, Romanos capítulo 6, versículos de 4 a 11. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o vosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Preste atenção no versículo 11. Da mesma forma,
Considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.